Muitas vezes me perguntam se o Trump pode, digamos, acordar um dia e dizer: pronto, estamos saindo do Irã, vamos levantar âncora, apagar as luzes e ir embora de lá, sim. Eu respondo sim, o Trump pode sair do Irã sem uma mudança de regime. Israel tem certeza de que isso é necessário. Outra questão é, o que Israel vai fazer? É de se supor que o exército israelense, que se preparou para essa guerra por anos, se não décadas, deve ter um plano não só para o início da guerra, mas também para o seu término. Então, qual é o plano do exército neste momento? A pergunta foi feita ao analista militar do gabinete do primeiro-ministro de Israel, Eliot Chadov. Ele serviu nas Forças de Defesa de Israel, alcançou o posto de major e depois virou analista de inteligência. Vamos começar pelo fim. O desfecho ideal, tanto para o Irã quanto para Israel, é aquilo de que falou Navid. Vamos começar com o que eu chamaria de proto-messiânico. Sabe, tudo isso funciona. O regime cai, acontece uma reestruturação e se constrói um novo regime baseado em valores liberais democráticos ocidentais. Seja sob Ekleve ou qualquer outro. Aqui não quero entrar na política interna do Irã, mas sim em sua estrutura. O problema histórico mais óbvio com isso, e não estou dizendo que seja impossível, mas precisamos estar cientes desse problema, é que as revoluções históricas, e não apenas aquelas que aconteceram nas proximidades, as revoluções históricas acabavam sendo desconhecidas. Vamos lembrar das revoluções, a francesa, a russa, a iraniana de 1979. Os que derrubaram o regime não foram os mesmos que construíram o novo? Se lembram, eu costumava dizer que revoltas, manifestações, a tomada da Bastilha, do Palácio de Inverno, nunca trouxeram nenhum alívio para aqueles que se rebelaram. Nunca, em nenhum momento da história. Todas elas levavam ao poder, digamos, ditadores e tiranos iguais ou até piores. E eu acho que talvez o exemplo mais claro disso seja a Revolução Russa de 1917. As pessoas que derrubaram o czar não fizeram isso para colocar Lenin no poder e, no final das contas, Stalin, mas foi exatamente isso que elas acabaram conseguindo. Então, precisamos ser muito, muito cuidadosos. Existem duas etapas e ambas precisam funcionar. Em outras palavras, a derrubada do regime horrível que está lá agora e o estabelecimento de algo positivo. E vou dizer isso do ponto de vista israelense e ocidental, não do iraniano. É difícil imaginar que qualquer coisa que venha substituir esse regime possa ser pior do que ele. Por isso, as pessoas que dizem, eu leio os comentários nos Estados Unidos, após a queda do regime não se sabe o que virá, já derrubaram outros e terminou pior, mas é improvável algo pior que o atual. Talvez algo tão ruim quanto, ou algo muito melhor, mas pior do que os ayatolás é improvável. Eu não concordo com ele aqui. Então, a Coreia do Norte é pior. E, aliás, quando achávamos que tínhamos chegado ao fundo do poço, alguém bateu lá de baixo. A derrubada tem que vir de dentro. A derrubada tem que acontecer de dentro. Isso já era conhecido antes das catastróficas derrubadas no Iraque e no Afeganistão. Intervenção externa, desmantelamento do sistema e depois deixá-lo por conta própria. Nós vimos aonde isso levou. A tarefa estratégica dos Estados Unidos e de Israel é enfraquecer o regime a tal ponto que o povo possa destruí-lo. Mas para isso, também são necessários vários componentes, incluindo pessoas que estejam envolvidas nisso. E aqui precisamos voltar ao que Navid falou sobre isso, e isso está absolutamente correto. Essa fase foi provocada por uma revolta mal sucedida que ocorreu há alguns meses. Houve um momento em que o presidente Trump disse: ajam com mais determinação, a ajuda já está a caminho. A ajuda não chegou e isso é extremamente problemático. É problemático para a nossa situação atual. Fala-se em 36 mil mortos, existem estimativas que são ainda maiores. Uma das minhas leis de ferro da revolução e das rebeliões diz: elas vencem quando os rebeldes têm mais pessoas dispostas a morrer do que o regime está disposto e é capaz de matar.
Aliás, eu me lembro que Trump disse: esperem, fiquem em casa, mas é possível que estejamos falando de episódios diferentes. Em Israel, essa operação conta com um apoio esmagador, mas devemos lembrar que nos Estados Unidos não é assim. Existem dois problemas reais, problemas de verdade, ao contrário das bobagens que circulam nas redes sociais que são monitoradas pelos Estados Unidos. O primeiro são as perdas. Até agora houve algumas e cada perda é trágica, mas o número delas é muito pequeno, considerando a escala da operação. Mas na guerra isso não é garantia. Isso pode, Deus me livre, mudar a qualquer momento. E o que acontecerá com a opinião pública americana se o número de perdas aumentar? Em segundo lugar, acredito que os iranianos atuam de forma muito ativa. É claro que tentam causar baixas, mas não têm essas capacidades. E outro problema é que, mesmo dentro da administração, os opositores dessa campanha sempre disseram e continuam dizendo que isso pode se transformar em uma guerra regional. E uma das razões, na minha opinião, pela qual os iranianos atiram em todos ao redor, é para criar uma imagem, uma narrativa de que o conflito está se transformando em uma guerra regional. Mas todos nós sabemos, com base na história recente e na experiência de lidar com essa administração, que o presidente Trump pode acordar amanhã de manhã e dizer: tudo bem, vencemos, estamos indo para casa, e isso pode deixar tanto Israel quanto a população iraniana basicamente à própria sorte. Quanto a Israel, bem, causamos o dano que causamos e todos nós precisamos nos preparar para a próxima rodada. Para a oposição iraniana, isso é basicamente uma sentença de morte para qualquer levante ou revolução neste momento no Irã. Então, tudo isso, digamos assim, está relacionado ao que pode ser chamado de mudança de regime, derrubada do regime. Enquanto isso, Israel e os Estados Unidos estão minando seriamente o potencial do Irã e Israel. E isso não começou há uma semana. Não podemos esquecer que Israel, há 10 anos, vem enfraquecendo sistematicamente o potencial militar do Irã, realizando ataques pontuais regulares contra suas instalações na Síria. Isso é uma parte importante da campanha para conter o apoio, mostrando ao Hezbollah por meio do fornecimento constante de armas modernas e outros recursos. Mas, ao mesmo tempo, Israel suprimiu os sistemas de defesa aérea iranianos na Síria e aprendeu muito sobre como eles funcionam. Então, quando começou a chamada Guerra de 12 Dias, e eu não a chamo de Guerra de 12 Dias porque a guerra com o Irã começou em 1979 com a chegada de Khomeini ao poder. Isso não são 12 dias. Ela foi de 12 dias, agora é a de Purim. Os Estados Unidos têm objetivos diferentes dos de Israel, que precisa de uma mudança de regime em Teherã. Para os Estados Unidos, o mais importante agora são as eleições em novembro, o que significa, eu diria assim, que significa sair do Irã no final de maio. Os preços da gasolina estão caindo. Depois de um tempo, os julgamentos dos democratas são discutidos na imprensa e atraem atenção. Ou seja, está acontecendo o redesenho dos distritos eleitorais e os republicanos continuam liderando o Senado e o Congresso. Isso, para nós, para os Estados Unidos, é mais importante que derrubar o governo iraniano? Do nosso ponto de vista, é preciso bombardear tudo o que dá ao Irã a possibilidade de ganhar dinheiro e ir embora, para que eles passem 10 anos consertando toda a sua produção militar e reconstruindo o exército, e então nós voltamos e bombardeamos de novo o que eles reconstruíram. Bem, então vamos ouvir o que afinal Israel pretende fazer. Mas durante aquela campanha, nós praticamente neutralizamos completamente a defesa antiaérea deles. E nesta campanha, nós, na verdade, quando digo nós, quero dizer os Estados Unidos e Israel, nós concluímos o que começamos. Nós não temos apenas superioridade aérea sobre o Irã, nós temos domínio aéreo, é total. E isso tem um enorme impacto no curso da guerra. O F-35 e as tecnologias furtivas não são mais necessários. Em outras palavras, Israel e os Estados Unidos não precisam mais penetrar furtivamente no espaço aéreo do Irã. Mas Israel conta com o apoio do Catar, da Arábia Saudita e dos Emirados, e isso já é impressionante.
Na verdade, isso é uma mudança impressionante no mapa político da região, no mapa político da guerra. E isso muda bastante o cenário. Não completamente, eu vou explicar o motivo, mas muda. Será que essa nova aliança de coalizão pode ajudar a normalizar a situação na região? Primeiro, permita-me começar pelas consequências. Primeiro na linha de frente, depois as políticas. As consequências no campo de batalha são mínimas. E não por causa da prontidão deles ou falta dela, alguns eu acho estão mais preparados, outros menos, mas sim por causa do nível extremamente alto de coordenação complexa entre os Estados Unidos e Israel. Você falou sobre isso, mas me parece que muitos não percebem a escala das consequências. Se começarmos com a primeira onda no sábado de manhã, 200 aviões israelenses atacaram o Irã na primeira onda, seguidos por centenas de aviões americanos, e eu acho que isso é importante também por causa das bobagens que estão circulando agora pelos Estados Unidos. Israel não arrastou os Estados Unidos para a guerra. O ataque aéreo de Israel foi uma operação grandiosa e coordenada. Pensem bem, quando há tantos aviões na zona de combate, e eu vou dar como exemplo o que aconteceu recentemente no Kuwait, quando um avião do Kuwait abate 3 aviões americanos SSV em uma zona que deveria ser segura para eles. Por esse mal-entendido e falta de coordenação, você vê o resultado. Aqui há centenas de aviões israelenses e americanos. Perceba, os Estados Unidos não têm apenas uma força aérea, mas 4 tipos diferentes de aviação e eles precisam se coordenar, certo? Força aérea, marinha, exército e fuzileiros navais. Cada um tem sua própria estrutura de comando, eles precisam se coordenar com Israel e entre si. E nessa confusão toda com os voos, ninguém sabia o que fazer. Todos sabem quem está em qual posição. A inclusão de cataris, emiradenses, kuwaitianos e sauditas nesse processo provavelmente trará mais problemas do que benefícios, então não espero a participação plena deles. Ao mesmo tempo, precisamos fazer distinções. Os cataris são diferentes dos outros. O governo do Catar, o regime catari, é wahhabita, é da Irmandade Muçulmana. Eles são muito mais radicalizados do que qualquer outro país árabe nesta região. E ao contrário dos Emirados, do Kuwait e até mesmo dos sauditas, e os sauditas, isso aí já é um assunto à parte, eles muito mais provavelmente aceitariam algum tipo de... Alguns deles já chegaram a firmar algum acordo com Israel. Acho que quando tudo se acalmar, dificilmente veremos algum tipo de cooperação entre o Catar e Israel, a não ser que seja algo não oficial. Mas assim que a ameaça do Irã desaparecer, os catarianos não terão nenhum interesse em se aproximar de Israel. Mas veremos um Oriente Médio mais tranquilo. O que tudo isso significa? Que além do Catar, é claro, veremos, ainda temos outros conosco, mais um parceiro da região, Emirados, Bahrein, Arábia Saudita, todos eles começaram a formar. Vamos lá, os acordos de Abraão. Não só no comércio, mas também na cooperação militar. Assim como a OTAN foi contra a URSS em seu tempo, agora o Golfo mais Israel, sendo que Israel, de certa forma, é como os Estados Unidos na OTAN. Eles vão criar alianças militar-industriais e militar-econômicas contra um inimigo comum. Nada une tanto quanto um inimigo comum. Até lá, é preciso resolver 2 problemas: Gaza e Hezbollah. Acredito que sejam os Estados Unidos e esperamos muito por isso, mas não com soldados, e sim no meio do Oriente Médio muçulmano. Um dos principais especialistas, o analista político do Oriente Médio, Dr. David Wurmser, ele também ajuda os líderes dos governos europeus a entenderem a situação nesse ponto crítico do mundo. E além disso, ele é conselheiro de Netanyahu. E essa é a questão palestina, nosso principal fracasso. Tivemos alguns fracassos conceituais.
Mas eu acredito que o mais importante deles é que esse problema não será resolvido enquanto outras grandes questões estratégicas no Oriente Médio não forem solucionadas. A questão palestina sempre vai desviar a atenção de problemas estratégicos mais amplos. Ela sempre vai se manifestar através desses problemas, e as forças regionais vão usá-la como um denominador comum. Tudo bem, explique isso. É muito interessante. Em outras palavras, desde 1964, Yasser Arafat e a liderança da KGB repetiam persistentemente a mesma ideia. A crise do Oriente Médio não pode ser resolvida sem encontrar uma solução para a questão palestina. Caso contrário, a região estará condenada à instabilidade permanente. E nenhum dos problemas da região também poderá ser resolvido. Mais tarde, alguém como John Kerry repetiu isso, afirmando que não se pode fazer os árabes chegarem a um acordo com Israel enquanto Israel não resolver a questão palestina. Eles simplesmente não têm cobertura política para isso. Sem resolver a questão palestina, não haverá paz. Se este é o trem rumo ao objetivo de um Oriente Médio sem guerras, o que por si só é duvidoso, mas se você quer paz na região onde Israel está integrado, então a locomotiva é a questão palestina. Todo o resto são apenas vagões atrás. A paz dos sauditas com Israel e outras coisas. Mesmo questões estratégicas como as relações com o Irã ou o nacionalismo nasserista não podem ser resolvidas enquanto a questão palestina não estiver encerrada. Eu concordo com ele. Na verdade, acho que podem haver soluções criativas para as questões. Você sabe que foram resolvidas as exigências deles que, na minha opinião, são em grande parte insanas e impossíveis. Sim, eles mesmos sabem que são insanas e impossíveis, mas eles estão fazendo chantagem e sabem que estão fazendo chantagem. Eles são pagos pelo Catar, pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, pelos globalistas verdes. O Irã também pagou agora, que são uns canalhas. Sejam como for, eles servem de espinho para os judeus, e não só para os judeus, mas para o mundo ocidental em geral. Incômodo. E você serve como o quê? Eu sirvo como incômodo, mas só para os judeus. E eles, claro, não vão deixar de ser o pus dentro de uma espinha se continuarem recebendo. Se pararem de receber, então vão perder o ganha-pão e vão parar de fazer isso. E a gente vê o tempo todo que tudo está de cabeça para baixo. Isso foi feito de propósito, já que a questão palestina sempre foi uma arma estratégica que os inimigos do Ocidente usaram para atacar o Ocidente. Através de seu principal aliado na região, através daquele que simboliza o Ocidente. Em vez de repetir constantemente, enquanto existir o problema palestino, outras questões não serão resolvidas, devemos mudar completamente nossa abordagem. Pelo contrário, enquanto outras questões regionais continuarem em primeiro plano, não será possível resolver o próprio problema palestino. Isso continuará sem solução, pois é um mecanismo conveniente para resolver problemas regionais. Você vai dizer, é justamente por isso que isso precisa ser resolvido, porque os inimigos do Ocidente vão usar isso. Eles têm direito de veto. Eles usam a questão palestina exatamente como nós. Nós defendemos a paz e eles defendem a guerra. Eles constantemente bloqueiam nosso progresso. Vamos usar a Arábia Saudita como exemplo. Apesar do recente agravamento, isso é bastante revelador. A Turquia e o Catar basicamente fizeram tudo para que, em grande parte graças aos iranianos, a questão palestina viesse à tona na região após 7 de outubro, e isso interrompeu o processo de paz de Israel com os países dos Acordos de Abraão e a ampliação do círculo de países que firmaram a paz. E, novamente, ao colocar a questão palestina em primeiro plano, isso basicamente dava ao líder desse bloco o direito de vetar a paz entre Israel e a Arábia Saudita.
Os iranianos, graças aos laços com Sinwar e agora também o Catar e a Turquia, basicamente possuem o direito de veto e controle remoto sobre o processo de resolução entre a Arábia Saudita e Israel, já que eles controlam a violência e o desarmamento dos palestinos. Lembro que vi uma apresentação do chefe da Academia Teológica em Riad, da Arábia Saudita, onde ele disse: e um homem de uns 55, talvez 60 anos, bem cuidado, claramente não pobre, alguém da classe média alta. E ele disse a seguinte frase: Deus deu aos israelitas um pedaço de terra e nunca disse que a tiraria deles de volta. Por isso, nós não temos o direito, nem mesmo, como ele disse, de tentar tomar essa terra sagrada. Não podemos ir contra Deus. Amamos os judeus ou não? Se acreditamos no Criador, devemos respeitar as decisões dele. E não temos nenhum direito de atacar e matar aqueles que ele, Deus, chamou de povo escolhido. Sentei, para ser sincero, depois me disseram que isso é normal. Lá em cima, digamos assim, nos círculos normais deles, todos eles, como se diz, falam assim mesmo. Foi o chefe da academia que respondeu ao jornalista que lhe perguntou o que deveria ser feito com os judeus que tomaram os lugares sagrados muçulmanos. Ele disse, ou terras, algo assim, alguns lugares sagrados muçulmanos, talvez. Depois disso, ele contou tudo isso para ele, dizendo que essa terra é judaica, tipo, cai fora. Eu não sei, me parece que as pessoas que realmente acreditam em Deus, de verdade, sem brincadeira, acreditam em Deus e acreditam que os mandamentos de Deus são mandamentos de Deus, elas meio que deveriam pensar assim, porque em nenhum lugar foi dito que Deus, digamos, chegou e disse, vocês são judeus ruins, agora vou entregar esse pedaço de terra e o seu trabalho como povo escolhido para outra pessoa. Para os uzbeques, por exemplo, ou para os alemães, Deus me livre. Então, é assim que pensam lá em cima. E aqui embaixo, o que chamam de multidão, gado, plebe. Não sei se dá para chamá-los de racionais, eles na verdade não pensam em nada. E no momento em que alguém grita propaganda bem alto, alimenta eles, eles começam a achar que é assim mesmo. Mas pensar, eles nunca pensam, da palavra de novo, multidão, né? Questão palestina. A questão palestina é um presente eterno e infinito para qualquer um na região que busca objetivos estratégicos voltados para desestabilizar ou enfraquecer a posição do Ocidente na região. Então, onde estamos agora? Pode-se dizer, tudo bem, esperamos, à beira de eventos dramáticos no Irã, que levarão ao colapso do regime iraniano e do eixo xiita, e isso criará uma realidade estratégica completamente nova. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo vemos surgirem contornos de algo diferente. Infelizmente, isso está sendo incentivado e deixado se desenvolver. Isso vai dominar pelos próximos 10, 20, 30 ou até 50 anos. Falamos sobre o aumento da confiança dos sunitas. Estamos subestimando a importância de os árabes sunitas religiosos terem recuperado Damasco. Os árabes sunitas religiosos não controlavam nem governavam Damasco há 1000 anos. Esta cidade é o epicentro do Islã sunita. Consideramos Meca o epicentro do Islã, e espiritualmente isso é verdade. Mas do ponto de vista político, o Islã sunita se apoia em Damasco. Ele surgiu nas primeiras gerações após Maomé, no califado omíada, quando ocorreram as grandes conquistas, e foi nesse período que o Islã sunita se formou de fato. Na verdade, foi a criação do califado omíada em Damasco que levou à divisão entre xiitas e sunitas e ao surgimento do Islã sunita. Sabem disso? Eles têm conhecimento histórico suficiente. Isso é o que eles vivem e respiram, isso foi absorvido com o leite materno, não é algo que está no fundo da mente deles, está sempre na cabeça deles. E isso significa que existe uma confiança civilizacional que vem disso. Afinal, lembre-se da grande questão sobre o que deu errado no Islã, que os atormenta há 1000 anos, Ibn Khaldun e assim por diante.
Uma das principais respostas que foi apresentada, especialmente pelos islamistas, é que existia algo original. A lealdade e fidelidade, ou a pureza original da fé da comunidade muçulmana das primeiras gerações, e por isso Deus estava com eles, e eles se expandiram, e isso foi um enorme sucesso. E então, sob os abássidas, surgiu uma certa corrente persa, xiita, proto-xiita. Aliás, isso não é verdade. Os abássidas não eram persas e não eram xiitas, mas na mitologia do Islã sunita eles eram considerados assim, e isso distorceu o Islã. Desde então, o Islã está em declínio, e quando finalmente retornar à sua pureza original, ao espírito dos omíadas, só então ele começará a reverter a questão do que deu errado e a transformá-la no que dará certo. Senhores, nós não sabemos nada disso, pois isso determina as ações, bem, os pensamentos e atitudes de 1 bilhão de muçulmanos. Eles olham para a Europa e eles veem a Europa e veem na opinião deles que a Europa acabou. Eles têm muita certeza disso. Eles não têm nenhuma dúvida de que a Europa não vai sobreviver como um continente cristão. Eu tenho grandes dúvidas. Espero que muitos compartilhem dessas dúvidas e que não veremos isso acontecer. No entanto, essa é a opinião deles. O controle sobre essa área é uma garantia direta da sobrevivência de Israel. Israel, neste momento, de forma alguma pode ceder o controle da segurança em Gaza. Talvez uma certa autonomia, mas não em questões de segurança. Afinal, é disso que se trata. O que você aconselharia o primeiro-ministro Netanyahu a fazer nas próximas semanas e meses, neste exato momento? Agora tudo se resume a como lidar com as expectativas dos Estados Unidos. Obviamente, uma das principais tarefas estratégicas, as questões territoriais, o Monte Hermon e a faixa de Gaza, devem permanecer sob controle de segurança israelense. Isso torna a resolução da questão iraniana muito mais urgente do que apenas o problema nuclear. Ou seja, o Irã deve ser retirado do rol de ameaças. Se possível, ele deve ser integrado à cooperação estratégica, o que obviamente só é possível com uma mudança radical de regime. Não mudanças cosméticas, não mudanças parciais, mas uma mudança radical de regime em Teherã. Neste caso, estamos falando de uma série de países que são igualmente ameaçados por esse desenvolvimento dos acontecimentos. Seja a Grécia de um lado, países sunitas moderados como Somalilândia, Shiroka e assim por diante, seja o Irã e os xiitas ou a Índia do outro lado. De repente surgem forças e estados poderosos que oferecem uma alternativa. Israel pode não ficar sozinho ao resolver a questão iraniana. Portanto, o principal problema iraniano que nos leva de volta a Gaza, o primeiro-ministro Netanyahu provavelmente terá que resolver a questão de Gaza junto com os Estados Unidos por enquanto. Até vermos o que vai acontecer com o Irã, certo? Até ficar claro o que vai acontecer com o Irã, sem ceder em nada na questão de Gaza e sem fechar as portas para o futuro, porque Israel vai ter que lidar com isso. O que disse o tenente-coronel Kanariksen está absolutamente correto. Esta guerra ainda não acabou. Ela ainda precisa ser travada e, na minha opinião, deve levar à ocupação física por Israel de toda a faixa de Gaza e a garantia de presença lá para, basicamente, erradicar Gaza. Senhores, chegamos à mesma conclusão. Gaza não pode viver uma vida independente. Ela se tornará uma base de operações. Bem, se não for o Irã, serão a Turquia e o Catar. E o próprio Irã, deve, para o mundo, para o Oriente Médio, mudar para um regime pró-Ocidente, tornar-se parte da coalizão com Israel e outros países dos acordos de Abraão. Significa uma coisa: depois da saída dos Estados Unidos da região, resolver seus próprios problemas internos lá nas eleições de novembro. Antes disso, depois disso, mesmo assim, Israel é obrigado a continuar a guerra com o Irã. E com o Hezbollah, e com os Houthis, e com o Hamas. Os Estados Unidos precisam sair para não perder as eleições. Israel precisa ficar para não perder a vida do seu povo. E não permitir a destruição de mais 6 milhões de judeus.
Não perder um espaço inundado de sangue, uma terra queimada do rio ao mar, como eles dizem, com moradores mortos e torturados. Uma catástrofe que será uma cópia do que aconteceu durante o ataque do Hamas, mas 1000 vezes maior, mais horrível e mais sangrenta. Bem, se é necessário, então Israel vai agir assim mesmo. Boa sorte para Israel, boa sorte para nós e morte aos inimigos,